Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar a respeito de um crime que vem sendo cometido pelos russos há pelo menos 14 meses e que vem sendo relativamente pouco comentado nos meios sociais. A gente ouve muitos comentários a respeito de vários crimes todos os dias feitos pelos russos, mas esse em específico tem tido uma cobertura relativamente pequena, dada a extensão do que é feito lá. Eu estou falando basicamente da caçada humana promovida por russos sobre os civis nas regiões de Kherson. E essa caçada humana é feita com drones FPV e drones Mavic. Então é isso, vamos falar de mais esse crime de guerra cometido pelos russos e tentar entender um pouco do drama que essas pessoas lá na Ucrânia estão vivendo atualmente. Certo? Obrigado por vir no nosso canal, deixe comentários e dúvidas na seção de comentários, se inscreva e compartilhe o vídeo com quem você acha que gosta desse tipo de assunto, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Pessoal, veja brevemente o drama dessa senhorinha aqui. Eu não vou ler toda a entrevista, não vou deixar toda a entrevista, porque é uma reportagem da CBS News. A senhorinha fala em ucraniano, tem tradução em inglês. Mas basicamente o que essa senhora está relatando é o terror que ela tem vivido nos últimos meses, na região onde ela vive, com ataques russos. Ela não consegue sair de casa, ela tem que se esconder, e está sendo um inferno para ela e para as pessoas todo em torno da região dela. E o que uma senhorinha dessa, já possivelmente com seus 80 anos, possivelmente, entrando talvez já na sua nona década de existência, o que essa senhorinha está passando? Qual é o sofrimento dela? Por que ela está chorando desse jeito? Essa senhorinha vive na região sul da Ucrânia, na região de Kherson. Aqui, se a gente for aproximar, a gente tem em azul a área que estava infestada por russos, que foi retomada pelos ucranianos em 2024. Removendo isso, a gente tem aqui o Oblast, o estado de Kherson, a cidade de Kherson mais especificamente, e mais aqui um pouquinho ao norte, nordeste, nós temos a região de Antonivka. E é aqui que os russos têm aterrorizado a população de uma maneira totalmente diferente e extremamente cruel. Então, quando a gente pensa que os russos não podem descer um pouquinho mais no seu nível, no seu rol de crueldades, a gente descobre que sim, eles sempre podem piorar um pouco. E aqui nessa região que eles têm feito ataques com drones diretamente sobre a população ucraniana. Bom, quem acompanha a guerra na Ucrânia está acostumado a ouvir relatos de ataques de drones contra a população ucraniana todos os dias. Sempre assim chega a se ouvir relatos de centenas, mais de 500, 600 drones largados contra a população, contra os civis ucranianos. Mas o que a gente não tem que ver nesse caso, que é diferente, a gente tem ouvido até o momento, esses ataques são feitos com drones Shahid, que é esse modelo aqui. Ele parece um aviãozinho, ele é enorme, ele tem aproximadamente 2,5 metros de largura e envergadura por 3,5 metros de comprimento. Então, comparando, a gente tem uma altura média de uma pessoa, 1,70 m, 1,80 m, e aqui o Shahid. Ele é imenso. Esses drones de origem ucraniana, eles são lentos, e o lançamento deles por si só já se trata de uma crueldade. Mas, nesse caso, pelo menos, nós temos um drone imenso, e geralmente ele é mirado contra instalações civis, que é um crime, repito, mas pelo menos dá alguma possibilidade de defesa, porque pode atingir uma casa e eventualmente os ocupantes podem até sobreviver. O que os russos fizeram, que torna pior o crime deles, é isso aqui. Eles estão usando esse tipo de drone. São os quadricópteros, certo? Que são drones pequenininhos, de rápido, e esses drones estão sendo usados para atacar diretamente os civis ucranianos, um por um. Às vezes eles atacam carros, mas muitas vezes eles miram pessoas com esse tipo de drone, drones pequenininhos. Esses são os dois tipos de drones usados. Aqui à esquerda a gente tem um drone FPV, visão em primeira pessoa. Ele é bastante utilizado para ataques suicidas. É um drone muito rápido, é um drone barato, e ele é amarrado a uma carga de explosivo, e ele se explode contra a pessoa. Ele é lançado e ele é perdido durante o ataque. Mas não tem problema, ele é muito barato. E lembrando, esse tipo de drone já é utilizado na frente de batalha contra soldados de ambas as partes. Até aí tudo bem, é cruel, mas agora a gente está falando de crime de guerra porque estão mirando em civis. Aqui do lado direito a gente tem então o Mavic,
ele também tem uma visão em primeira pessoa, mas ele é totalmente diferente, porque é um drone estável, ele é utilizado para produções cinematográficas, filmagens, propagandas, etc., tomadas aéreas. Ele é muito caro, então ele é utilizado de maneira diferente. Os russos não explodem esse tipo de drone. O que eles fazem é amarrar explosivos nele, ou minas pessoais, e voam nas regiões e miram diretamente sobre um carro, sobre uma casa, sobre um indivíduo, sobre um adolescente usando uma bicicleta, e largam uma bomba em cima, ou então largam minas na região. Então é isso que os russos fazem, literalmente um safari humano de caçada a inocentes na Ucrânia. Aqui, essa figura extraída diretamente do site do Observatório dos Direitos Humanos demonstra bem direitinho. Então aqui, no primeiro caso, a gente tem drones, aquele FPV, suicida, eles literalmente entram na casa das pessoas por janelas ou portas e atacam quem estiver lá dentro. Ou então, nesse caso, para os drones Mavic, ou então também os drones FPV. Eles simplesmente perseguem veículos em movimento, vans, pessoas em bicicleta, e se lançam diretamente ou lançam uma bomba. Outra questão que demonstra é que são muito acurados, então aqui nos casos de drones Mavic, que a pessoa tenta se proteger, por exemplo, debaixo de uma árvore, mas são precisos, eles podem perfeitamente, literalmente, largar uma bomba em cima, né, uma granada, que atravessa diretamente sobre os obstáculos e atinge a pessoa diretamente lá embaixo, e por fim, lançamento de minas pessoais. Para minar a região, as pessoas estão distraídas, pensam, não tem perigo, estou longe da linha de frente, relativamente longe da linha de frente, vou fazer uma caminhada para comprar pão, e piso numa mina e tem um pedaço do corpo decepado. Então, esses são os usos, e lembrando, extrair essa ilustração diretamente do Observatório dos Direitos Humanos, porque isso que eu estou falando até agora não é um achismo, não é uma coisa recente, é uma coisa antiga, é uma coisa que vem acontecendo há mais de um ano, e muitos civis naquela região já foram vítimas desse crime de guerra. Essa reportagem da Byline Times, 26 de agosto de 2025, ela fala com mais detalhes do que eu venho falando até o momento no vídeo. E aqui é citado já, no caso, a estratégia russa de fazer os ataques nessa região, que seria como? Seria principalmente provocando esvaziamento da região, através do terror à população, levando elas tornando a vida das pessoas um inferno. Outra estratégia é atacar as rotas de suprimento. Então a gente tem aqui, por acaso, uma foto de uma estrada que está nessa região de Kherson, que faz o suprimento dessas pessoas, e essa estrada está cercada, inclusive, de redes. Muitas dessas são redes de pesca, ou seja, uma proteção improvisada. Então, qual é o objetivo aqui? Essas rotas que levam até esse local são cercados de todos os lados por redes que visam fazer o enredamento dos drones e assim proteger de alguma maneira as pessoas e os veículos que ali circulem. Mas agora, essa foto é interessante a gente ver que, mesmo uma rota de proteção, ela tem uma quantidade de rede insuficiente para proteger de maneira eficaz. Então, se a rota de suprimentos, que leva alimento, combustível para as pessoas, não tem proteção eficaz, imagine as pessoas que estão lá. Então, elas vivem o inferno diariamente, e o que é pior. Atualmente, segundo uma fonte militar ucraniana que não quis se identificar, entre 30 a 80 drones diariamente são vistos na região. E é bom lembrar que esses drones estão lá para atacar pessoas. E a gente olha agora, isso pode parecer uma novidade para nós aqui que tem chegado agora a notícia, mas não é. Porque aqui, levando diretamente para uma outra reportagem de julho de 2024, a gente vê que o caso é bem antigo e um caso crônico. Esse é o mesmo site, Byline Times, e aqui tem a outra reportagem. Agora aqui, ó, 29 de julho de 2024. Aqui o que é dito é que há pelo menos 2 meses as pessoas naquela região já estão sendo atacadas e caçadas por drones. Então, se a gente somar que essa reportagem tem pelo menos um ano, e na própria reportagem já se fala em 2 meses, estamos falando de 14 meses onde as pessoas de Kherson e região são caçadas diariamente por drones FPV. E só piora, porque já no próprio título, naquela época, de um ano atrás, 50 pessoas já haviam sido mortas ou feridas por ataques. Então, se a gente for olhar, há pelo menos 14 meses, as pessoas estão sendo atingidas de maneira muito forte e literalmente estão sendo suas vidas arruinadas por um crime de guerra russo. Muito bem, pessoal. A gente acabou de ver agora a primeira parte de 2 vídeos que retratam o drama sofrido pelas pessoas em Kherson. É muito provável que posteriormente, mais adiante, eu faça mais vídeos destacando os crimes de guerra, os atos de crueldade cometidos pelos russos, por uma questão muito simples. Crimes de guerra não podem ser esquecidos e não podem ser perdoados. Eles têm que ser lembrados sempre, até que os criminosos que os cometeram sejam punidos devidamente, de uma maneira ou de outra. Certo? Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por sua atenção.
Qualquer dúvida, complemento, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos, até mais. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?